Graça e paz a todos, queridos. Bem, a mensagem de hoje é ser crente de verdade. Você quer ser crente de verdade? Crente em Cristo, nascido de novo, cristão, convertido ao Evangelho de Cristo, convertido ao Evangelho que diz que você é nova criatura, que você foi liberto do império das trevas, que você hoje faz a diferença, que você é o sal da terra. Bem, queridos, é muito simples ser cristão. É muito simples. Você quer ser cristão de verdade? A palavra de Deus diz lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, ele diz: aquele que quiser vir me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você quer ser crente de verdade? Então se prepare para altos e baixos. Se prepare para você ficar nos bastidores. Se prepare para você ser rejeitado. Se prepare para você não ser reconhecido. Se prepare para você ser perseguido. Se prepare para que as pessoas não te deem ouvido. Te prepare para pressões, para tribulações. Te preparas para passar por situações, passar por altos e baixos. Você quer ser crente de verdade? Se prepare para a cruz. A palavra do Senhor diz: negue-se, pois, a si mesmo. É o sujeito vir tentar tirar a tua paz e você perdoar. É você ser rejeitado e continuar amando. É as pessoas não te darem valor, mesmo você sendo uma pessoa honesta. É você cumprir com as suas obrigações. É você no seu trabalho não ser reconhecido. É você na sua família também não te darem ouvido, não te reconhecerem, não quiserem te ouvir, te escutar, te seguir. É você muitas das vezes na igreja não ser valorizado. É você não ser valorizado pelo mundo. É você não ter oportunidades de ministrar a verdade. Porque se você quiser ser crente de verdade, você não vai pregar prosperidades. Você não vai pregar teoria. Você vai pregar a verdade. A verdade do evangelho que é ensinar que se o homem não se converter, ele vai para o lago de fogo. E que para que o homem consiga alguma coisa de Deus, para que ele seja verdadeiramente perdoado, é preciso haver arrependimento. O evangelho que está sendo pregado por aí, no qual se você é crente de verdade, você vai ser menosprezado, é esse evangelho do antropocentrismo, ou seja, o homem sendo o centro. Até a palavra é complicada, porque não é uma palavra simples. O evangelho de Cristo é simples. É o toma lá da cá. O evangelho de Cristo é você reconhecer a Deus como o único e suficiente Salvador da sua vida na pessoa do Senhor Jesus. É você crer que não são obras que salvam, e sim a fé mediante arrependimento e confissão de pecados diante dele, na pessoa do Senhor Jesus. Esse sim é o evangelho da graça, em que você não é bonzinho, não é merecedor, mas é a graça e a misericórdia de Deus. E quando você verdadeiramente se converte, começa a vir perseguições, as pessoas começam a te rejeitar. Mas Deus, Ele não procura atores, Ele não procura bons pregadores, mas Ele procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Desde o dia que eu me converti, que eu tenho passado por situações
mas tenho visto o agir de Deus na minha vida. Já passei por situações onde colocaram arma na minha cara, onde me menosprezaram, me prejudicaram injustamente, onde fui perseguido, onde ainda sou injustiçado. Não porque faço as coisas erradas, e sim porque procuro trabalhar corretamente, procuro andar corretamente. E vejo aí os religiosos, os ímpios, a gente chama de bajuladores crescendo, se dando bem. Mas eu não me converti para bajular o homem. Eu me converti porque eu queria ter uma certeza, e essa certeza eu tive em Cristo Jesus. Eu nunca me dobrei para homem nenhum, mas eu dizia, um dia me dobrarei para o autor e consumador da minha fé, para o Senhor dos senhores, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Vejo hoje uma igreja corrompida, uma igreja vendida, onde só se prega dinheiro, onde só se prega uma troca de favores. É uma igreja escambizada, onde há trocas de valores, aquilo que a gente chama de escambo, trocas, onde, se você não tem um conhecimento com alguém lá de cima, você fica lá embaixo. Mas Jesus Cristo, ele nunca quis aparecer. Os sinais que ele fazia, ele dizia, vai e não conte para ninguém. Poucas e raras vezes ele dizia, vá lá e conte para o sacerdote. Quando o leproso foi curado, ele disse, vá lá e mostre ao sacerdote. Os verdadeiros homens de Deus, eles podem não ser reconhecidos. As verdadeiras mulheres de Deus podem não ser reconhecidas pelos homens, pelos ministérios, entre aspas. Mas eles são reconhecidos pelo próprio Deus. As orações deles são ouvidas. Milagres acontecem. Porque Deus, ele ama. Ele dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Mas por que é que a gente vê tanto soberbo aí no poder? Por que é que a gente vê tanto bajulador se dando bem? Porque Deus não está envolvido nesse negócio. Se você quer o galardão de Deus, permaneça firme até o fim. Porque o Senhor Jesus, ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Esses que estão recebendo o galardão agora, não te preocupes, porque o Senhor Jesus, ele disse, em verdade já receberam o seu galardão. O teu galardão vem de Deus, diretamente do trono de Deus. Permaneça firme, não olhe para a direita nem para a esquerda, continue sendo honesto, mesmo passando por decepções, por frustrações. Continue sendo firme em Cristo, continue fazendo a coisa certa, continue amando, continue pregando o evangelho onde você estiver. Você pode não estar na mídia, nos bastidores, a gente vê muitas coisas. Quem está lá em cima no púlpito nem sempre vê as coisas, mas Deus te dá um púlpito. E este púlpito ele alcança várias nações, vários povos, milhares e milhares de pessoas. Esse púlpito é o teu dia a dia, é o teu testemunho pessoal. Eu agora, nesse momento, estou alcançando o mundo através da internet, através da ministração da palavra. Eu não cesso de dar testemunho de Deus. Tudo de bom que acontece na minha vida é Deus. O que acontece de ruim, ou fui eu que dei alguma oportunidade ao diabo, ou é o diabo em si tentando me derrubar, me derrotar. Mas em si, em Cristo, eu sou mais do que vencedor. O diabo sim é um derrotado. Ele vai usar pessoas para tentar tirar a minha paz, a tua paz. Ele vai usar pessoas para tentar tirar você do caminho correto, mas você está no caminho certo.
quando vos injuriares, quando vos perseguires, quando vos rejeitarem. Assim disse o Senhor Jesus. Você está no caminho certo, você está fazendo a coisa certa. Lembre-se que o mundo te odeia. O mundo te odeia, porque você é de Deus, você não é do mundo. O Senhor Jesus, quando ele fez a oração com os discípulos, ele disse: Pai, eu oro para que não os tire do mundo, mas para que os guarde. Você quer ter uma vida sossegada, você não quer passar por tribulações, por provações? A única forma é sair do mundo, porque você em Cristo, você vai passar. Agora, se você quiser viver no bem bom, passe para o lado do mundo. O diabo, ele chegou diante de Jesus Cristo está lá em Lucas, no capítulo 4. A última tentativa naquele momento, porque ele não só tentou 3 vezes, ele tentou várias e várias vezes. Ele disse: se tu prostrado me adorares, te darei tudo, reino, poder e riquezas. E Jesus disse: está escrito, adorarás somente a Deus e só a Ele prestarás homenagem. Eu vejo pessoas aí cegas espiritualmente, adorando a uma estátua, sei lá o que é aquilo, eles chamam uma imagem de um santo. Vejo um padre, ele estuda 5, 6 anos no seminário, ele não aprende. De onde é que ele tira aquilo dali? Se ele tem uma Bíblia, essa Bíblia dele diz lá no Salmo 115, que Deus torna nulo a adoração de imagens, de ídolos, mas ele está lá colocando uma imagem de uma santa, de um santo, e ele está lá fazendo missas e colocando ali como intercessor, se a própria palavra de Deus diz que o único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo. E lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro nome há salvação, nem acima, nem abaixo, no qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. E pessoas estão colocando Maria, padroeira, de várias e várias entidades ou nomes como intercessores, como salvadores ou salvadoras. Eu não consigo entender. Então eu pergunto: Senhor, por que tanta ignorância? Por que tanta religiosidade? Mas eu me lembro que ele diz na palavra dele que o príncipe desse mundo cegou os entendimentos dos homens para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Muitos estão lá morrendo pela sua religião, idolatrando seus ídolos, suas imagens, suas santas, seus santos, mas que nunca se converteram, continuam no pecado, porque quem morreu na cruz pelos nossos pecados foi Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo era filho de Maria, a mãe de Deus. Eu não vi em nenhuma parte da Bíblia, nem da Bíblia católica, nem da Bíblia protestante ou evangélica, onde diz que Maria nasceu do Espírito Santo, que Maria morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas eu vejo, tanto na Bíblia católica como na Bíblia protestante ou a Bíblia evangélica, diz que Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e foi ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas vejo as pessoas brigando, colocando aquela imagem, o Deus dele está ali, ó. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, nariz tem, mas não cheira, ou não sente cheiro, tem boca, mas não fala, e ele diz: torne semelhante a ele os que tá e o adoram. Tem mãos, mas não papam, tem pés, mas não andam. É nulo, há uma adoração nula. A própria palavra de Deus diz. Aí eu pergunto: essas pessoas que adoram essas imagens, elas leem a Bíblia? Eu acho que não. Porque o Senhor Jesus, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e no versículo 36 diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta é Jesus Cristo. Tem muita gente que se diz evangélica, mas está preso pelo Deus Mamon, o Deus da prosperidade. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que nós somos prósperos. As bênçãos que recebemos são bênçãos espirituais.
Não são bênçãos materiais, mas as pessoas distorcem o evangelho e começam a falar em bênçãos materiais. Mas a palavra de Deus diz também: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não recebi promessa de homem nenhum. Já recebi promessas de homem, nenhuma se cumpriram. Mas as de Deus estão se cumprindo na minha vida. As promessas de Deus estão se cumprindo, crescendo em graça e conhecimento dele, passando por tribulações, por aflições, mas vencendo nele, porque ele disse na palavra dele: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como Jesus venceu, eu e você podemos vencer nele, se a gente se segurar nele, porque ele é o vencedor. Então nós devemos nos apegar nele. Ele é que é a nossa bandeira da vitória. Ele é que é o nosso Senhor e nosso Salvador. A mensagem final que eu deixo para vocês agora nesse momento, meus amados, é: vivam o verdadeiro evangelho, não esse evangelho mentiroso, não esse evangelho bajulador, não esse evangelho da prosperidade onde só visa o financeiro, mas visa o evangelho verdadeiro, o evangelho da cruz, que diz que o homem precisa se converter, ele precisa se arrepender, porque se ele morrer sem Jesus Cristo, ele morre sem salvação. E o caminho para aqueles que morreram sem salvação, que negaram a Cristo, é o lago de fogo. Glorificado, magnificado, exaltado seja o nome do Senhor. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere, mesmo passando por tribulações, mesmo sendo rejeitado, mesmo não sendo reconhecido, porque Deus vai te exaltar, Deus vai te fazer conhecido em todo o mundo, porque foi Ele que prometeu, então Ele vai cumprir. Glória ao nome do Senhor, glória a Ele, só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Graça e paz a todos.